Quando você, de alguma maneira, consegue atingir o estado zero dessa frequência, neutralidade, você cocria a sua realidade. O poder da vibração da palavra apoiado pela crença é o que realiza, é o que transforma, é o que molda, é o que colapsa em onda em favor dos seus objetivos. Mas você sabe exatamente o que eu falei aqui? Preste atenção. Aqui está você, certo? Né? Aqui está a sua boquinha. Quando você fala algo, você entra em colapso de onda. Essa onda vai vibracionalmente em direção a uma frequência. Essa frequência vai estar em correspondência ao que você está vibrando no seu coração, mente subconsciente. Quando você, de alguma maneira, consegue atingir o estado zero dessa frequência, neutralidade, você cocria a sua realidade. E o que é o poder da vibração da palavra, apoiado pela mente subconsciente, que é onde estão suas crenças? Eu estou falando, meu amigo e minha amiga, do poder do decreto quântico. Quando você entende que o decreto tem poder sobre a sua vida e não meras palavras soltas ao vento, você começa a parar de pedir e a decretar mais. Algumas pessoas, principalmente que trabalham com a mecânica quântica e com questões vibracionais, falam incessantemente para não pedir ou pedir de forma mais convincente. Algumas dizem que quando você pede, você não recebe. Bom, não é bem isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que quando você pede, recebe. O que busca, você encontra. O que bate, se abre. Mas qual é o problema do pedir? É que geralmente nós pedimos quando está faltando algo, certo? Se eu estou tomando um copo de água e acabo a água e eu quero mais água, eu vou pedir. Se eu estou precisando de uma determinada quantia de dinheiro e eu não tenho, em minha oração eu vou pedir para Deus. Se eu estou precisando de uma cura, eu peço para Deus. E tá tudo certo, porque não tem um problema em você pedir. Agora, qual é o problema do pedir erroneamente? É quando você entende que você não tem, que você precisa buscar por essa ajuda. E Jesus disse o seguinte, que quando eu vier ao Pai, em oração, pedir a Deus algo, eu tenho que liberar, soltar essa frequência do eu não tenho e tomar posse daquilo que eu estou pedindo como se eu já tivesse. Parece complexo, mas Jesus ensinava mecânica quântica, ensinava o colapso da função de onda. O que é o colapso da função de onda? É quando você cocria a sua realidade no exato momento que você sentiu, falou, decretou, tomou posse e agora eu tenho. O que eu quero já aconteceu. Não vai acontecer. Quem sabe um dia eu serei, ou quem sabe um dia eu terei. Mesmo que você ainda não esteja de posse física, manifesta aí, na sua vida, de forma física, a convicção de que você já tem é o que vai fazer você, em pouco tempo, esbarrar-se, encontrar-se, atrair, conquistar, seja qual for o nome que você vai dar a essa cocriação. É isso que vai fazer você ter aquilo que você quer, que você está pedindo, de forma concreta. Por isso, em Filipenses 4:13, a Bíblia diz que tudo posso naquele que me fortalece. Então, se eu estou ligado em Cristo, eu não tenho mais impossibilidades. Ao contrário de que muitos cristãos pensam que quando eu tenho Cristo como a minha suficiência, eu deixo de ser autossuficiente. Não, eu sou autossuficiente em Cristo. Eu tenho Deus, para criar a realidade. Junto com Ele, eu sou um co-criador. Eu e Deus somos parceiros na criação, na cocriação. Então, por isso que nele eu posso todas as coisas. Por isso que quando você diz eu não posso fazer tal coisa, eu não consigo realizar tal coisa, você está colapsando uma função de onda para a realização daquilo que você está falando. E às vezes Deus
Deus não está mais conseguindo te presentear, te abençoar, porque você mesmo diz que mesmo Deus estando com você, você é incapaz, você não tem suficiência, não consegue realizar coisas. Quando a Bíblia diz que quando entendemos que Deus é o Criador, nele nós somos mais do que vencedores, nele nós podemos todas as coisas. E quando Jesus falou para os discípulos assim: se você pedir alguma coisa a Deus, creia no seu coração e então terá. Olha só. Ele disse assim: se você falar para esse monte, presta atenção no poder do decreto quântico. Eu falo decreto quântico porque está em frequências e vibrações, tá bom? Está em partículas, está em ondas subatômicas, está em átomo, está vibrando, entrando em frequência. Por isso é um decreto quântico. Ele disse: se você disser a qualquer problema na sua vida, ele disse ao monte, né? E o monte ali se refere a questões impossíveis, inclusive da minha e da sua vida. Ele disse assim: se você disser a este monte, ou a este problema, ou essa impossibilidade, saia daqui e lança-te no mar. Agora vem o segredo do colapso da função de onda. Se você crer no seu crer é com sua mente consciente, você acredita naquilo, você tem uma imagem daquilo acontecendo. Imagina, vamos ver aqui fazer um filminho na cabeça aqui. Os discípulos perguntando para Jesus por que eles não conseguiram realizar um milagre que ele tinha realizado e também um decreto que ele tinha falado para a figueira. Jesus chegou numa figueira e disse: olha, eu queria figo, mas você não tem. Aí a Bíblia diz que ele falou o seguinte: nunca mais coma alguém fruto seu. E no outro dia, pela manhã, os discípulos passaram lá e viram que a figueira havia secado. E aí eles disseram para Jesus: mestre, nós passamos pela figueira que tu amaldiçoaste ontem e ela secou. E aí Jesus falou para eles: olha, se vocês tiverem fé do tamanhozinho de um grão de mostarda, não é sobre o grão de mostarda, é sobre o poder que tem de eclodir, de germinar, de multiplicar, porque não é o tamanho da sua fé, é o poder da crença que você tem na sua palavra. Lembra que eu citei no início uma teoria ou uma forma de entendermos o poder das palavras pela mecânica quântica, que diz assim, que é a vibração da palavra apoiada por uma crença. Então, primeiro você crer. Se você tiver fé tem que ser cognitiva, não é nada místico. A fé é prática. Eu creio, eu tenho uma crença aqui. Agora, eu emito uma palavra, um decreto. E quando esse decreto é validado, ele é apoiado pelas minhas crenças, tudo é possível. E ele dizendo assim, voltando para o monte: se você disser para esse monte, sai daqui e lança-te a colar, creia no seu coração e não duvidar, que se fará conforme você disse. Não se fará conforme você pensou, não se fará conforme você quis. Interessante. A lei da atração, nós temos um princípio básico que diz: você não atrai o que você quer, você atrai aquilo que você é. Então ele disse: e crer no seu coração que se fará conforme você diz. O que é isso? Decreto, autossugestão, palavra profética, poder da língua. Em Provérbios 18, a Bíblia diz assim, que o poder da morte e da vida estão na língua, e o que bem a utiliza come do seu fruto. Parece algo assim falado por cientistas da física quântica, da cocriação, mas não, isso é Bíblia. E ele diz o seguinte: come do seu fruto. O que isso quer dizer? Você se alimentará das suas palavras. Não, eu acho que esse insight aqui vale um like e também vale você comentar aqui. Escreva aqui abaixo: você se alimentará das suas palavras. É isso, porque a Bíblia diz em outras versões que você pode matar ou dar vida com as suas palavras. Agora, o que você fizer com ela será o seu prato principal. O que você fizer com essas palavras será o seu jantar, será o seu almoço, será o seu café. Viu que poderoso, mas que perigoso também esse poder do decreto? Quando você emite uma palavra de morte, seja para alguém, seja para um negócio, seja para você mesmo, você será servido com esse prato. Porque diz assim: aquele que bem utiliza ou que sabe utilizar. Sabe como é que é bem utilizar as palavras? Não quer dizer que você tem que falar que você vai só bem utilizar quando você come, como quando você fala bem. É quando você
profere, validado por uma crença. O poder da vibração, validado por uma crença, forma um prato que será servido para você. O poder da morte e da vida estão na língua, e o que bem a utiliza come do seu fruto, se fartará disso. Por que será que às vezes as pessoas lançam palavras soltas ao vento, ou para empreendimentos, eu não posso, eu não consigo, aquele fulano é assim, assim, assim. Por isso que nos meus vídeos aqui eu sempre aconselho você não falar de ninguém, não fale mal de ninguém, não fique julgando ninguém, porque se você falar algo e se você acreditar nisso, se você acredita que o fulano é ruim, que a política é tremenda, que está caindo o mundo, que está havendo um caos, e falar isso, você será servido com esse mesmo prato. Se encherá desse processo vibracional. Eu faço isso sempre nos meus vídeos. Eu digo assim para o vídeo: eu sou a resposta da oração de alguém. Eu sou a resposta da oração de alguém. E agora eu quero ler para você um trecho aqui de um comentário que foi falado nos meus vídeos. E olha só o poder do que você fala. É um comentário da Tânia. Ela diz assim: bom dia, querido irmão. Eu estou fazendo as suas dicas e hoje eu já agradeço a Deus pela sua vida e suas dicas. Você, com toda certeza, sem errar, foi a resposta das minhas orações. E olha só que interessante essa parte que ela diz aqui. Você foi com toda certeza a resposta das minhas orações. Eu digo, antes de gravar esse vídeo, vai ser a resposta da oração de alguém. Será que esse vídeo aqui não está sendo a resposta da sua oração, das suas buscas, daquilo que você tem enfrentado, quem sabe? Você não tem que parar de orar, de buscar, mas pare de vibrar na falta, pare de vibrar na escassez, pare de validar com as suas crenças aquilo que você não quer. Quando você começa a olhar o seu saldo financeiro e acredita que aquilo é a sua realidade, você tem uma crença. E quando você fala e essa vibração da palavra estiver alinhada ao poder da crença, ninguém neste mundo pode reverter o seu quadro. Então comece a acreditar primeiro na mudança, na possibilidade, e em seguida comece a profetizar, declare, use o poder desse decreto quântico. Eu tenho uma novidade para você. Na próxima semana, dia 24, 26 e 28, nós estaremos fazendo o grupo de estudos O Sentimento é o Segredo. Serão 3 dias online comigo em um ambiente fechado, onde você vai entender o poder do sentimento que molda a sua realidade e de forma prática cocriar a sua vida. Então já garanta a sua vaga, porque serão vagas limitadas. O valor de investimento é simbólico e eu quero te ver lá. Então anote essa data, clica no link já para garantir a sua vaga e eu te vejo na próxima semana. Me diz aqui que fichas caíram para você assistindo esse conteúdo. Eu sinceramente espero que tenha trazido luz para você e que de alguma maneira você tenha um despertar aí da sua consciência. Eu sou o Hermano e te vejo em um próximo vídeo. Até lá!